Olá, gente, tudo bom? Vocês que nos acompanham no canal 8, NET, claro, né, de Jundiaí TV Japi, a TV do coração de Jundiaí, e também pelo app da TV Japi. É possível você estar nos assistindo, né, pelo Face, Ale Personalité. Você pode mandar a sua pergunta, a sua sugestão, né? É gostoso ter vocês de volta, mesmo agora numa situação difícil que o país vem passando, né, com esse Covid-19, toda essa situação, porém, a vida tem que continuar, né, gente? E nada melhor do que isso, trazendo informação para vocês. E hoje nós temos um convidado aqui muito especial, né, que é o Célio de Oliveira. Ele é consultor no segmento de bares e restaurantes aqui de Jundiaí, né? Como é que tá o segmento aí? Tudo bom, Célio? Tudo bom. Esse segmento foi bem afetado, né? Um segmento que emprega muita gente no país. Hoje emprega 6 milhões de pessoas, né, nesse país afora. Movimenta 400 bilhões de reais ano, mas foi muito afetado. Infelizmente, outros setores também foi afetado, mas esse aí teve um diferencial muito grande. Por que um diferencial? Porque ele trabalha com produtos perecíveis. Imagina então a pessoa tendo um estoque de algo que vai vencer em 15, 30 dias e não podendo vender. De repente tudo ficou fechado, né? Eles viram tudo fechado. Como vender? Diferente de uma loja de roupa, onde você pode vender essa roupa numa próxima estação, num próximo verão, numa próxima primavera. Isso não ocorreu no segmento de alimentação. Infelizmente, quem já vinha atravessando uma crise, né, ao longo de 2019, muitos irão fechar, encerrar as atividades de vez. Uma pena, que é um segmento muito atrativo, movimenta muita economia, mas uma pena. O que o Célio está falando para vocês, gente? Não dá para fazer estoque, né? Quando é roupa, bolsa, sapato, a gente faz o estoque, dá um jeitinho de segurar e depois consegue estar jogando isso para frente. No caso do ramo de alimentação, não tem como. E como é que faz com os funcionários, Célio? Vamos lá, o restaurante tem lá, acredito que até a parte de cozinha, tudo mais, por mais que você tente segurar isso com delivery, fica difícil, né? Sim, hoje em dia a operação de delivery não segura um restaurante grande que já tem um salão para atender aí 80, 100, 150 pessoas. Só a operação de delivery não segura. A operação de delivery vai segurar 20% da demanda financeira desse restaurante, sem levar em conta que o delivery foi algo que todo mundo saiu fazendo. Então a concorrência aumentou muito. Todo mundo saiu colocando delivery nos seus restaurantes, não importa o que ele fornecia, tá? E isso daí também tem um agravante da população estar insegura com o delivery. Sim. Será que se eu pegar comida delivery, não vou correr o risco de trazer o vírus para minha casa, contaminar a minha família? Então a população está, né, com esse medo, teve o aumento da concorrência, sem contar também que colocar delivery em prática hoje é muito difícil, né? Porque não é só abrir, vou colocar aí na plataforma, nos apps de pedidos online e vou sair vendendo. Não. Para colocar o delivery nós precisamos o quê? Precisamos estruturar um cardápio, ver a forma de divulgar isso para a população, né? Nem tudo o que eu coloco no cardápio no meu salão é possível colocar no delivery. Veja o caso de uma batata frita, né? Você pega uma batata frita, ao que você chega em casa, ela já está murcha, não consegue comer. Então você tem que estruturar tudo isso aí de uma forma bem certinha. Embalagem, qual que é a embalagem que eu vou fornecer meu delivery, né? Então isso não consegue suprir a necessidade de um restaurante. Ajuda, porque como ele trabalha com perecíveis, tem que manter os freezers, geladeiras ligadas. Então vai ter os custos fixos de energia, tudo. Então o delivery ajuda, mas não resolve, né? E hoje em dia, o que a gente percebe? Que a população está procurando pelo delivery, mas não aquele delivery isolado. Eu quero um lanche, eu quero uma marmitex. Como todos estão, né, de quarentena dentro do lar, a família está de quarentena, o que precisa ter no delivery? Os famosos combos, né? Eu vou fornecer a refeição principal, a bebida e a sobremesa. Então, os estabelecimentos que estão conseguindo ver essa nova situação, fazendo essa nova leitura de mercado, conseguem ainda um sucesso maior do que aquele que quer vender isoladamente. Vou vender o hambúrguer, vou vender a pizza, vou vender, né, isoladamente. Então, os combos ainda se sobressaem um pouquinho mais.
Então tem que ter uma estruturação do proprietário, do dono do restaurante para fornecer isso daí para a população. É porque é um cenário, acredito que é difícil, sério, até porque a população, acredito eu, que ela tem uma certa restrição em consumir, né? Porque como a gente está nesse período de quarentena e as pessoas também estão preocupadas se quando sair vão continuar tendo emprego, vão continuar tendo renda, então eu acredito que isso também deve ser uma dificuldade, né? Querendo ou não ainda, salva a mulherada que não sabe fazer comida, né? Algum segmento assim, mas se pensa nisso também, né? De tentar fazer até a parte de alimentação um pouco mais econômica, né? Sim, mesmo falando, né, que você falou a mulherada que não sabe fazer comida, os homens que não sabem cozinhar, isso hoje em dia com essa crise não é um problema, tá? Existem N cursos online de tudo que é informação, inclusive culinária, inclusive drinks. Fato. Tá? Então isso não é o grande problema, e sim o problema é a economia. O povo quer economizar, não sei como vai ser meu amanhã, não sei se eu vou estar com meu emprego, não sei. Então todos pensam em economizar, isso é fato, né? Não tem como fugir disso. Então temos que dar um jeitinho, reinventar, sair da crise inventando algo novo. Uhum. E dentro desse segmento de restaurantes e bares, como é que você dando consultoria para esse pessoal que agora deve estar te procurando horrores, né, para saber o que vai fazer, como vai fazer, tem alguma luz, alguma coisa que a gente possa estar contribuindo? Bom, primeira coisa, a pessoa tem que entender do seu negócio, entender o seu estabelecimento e entender aonde pode chegar com seus produtos. No meu caso, já uns 6 meses atrás, eu passei por uma situação legal, bacana, no interior de São Paulo, onde um restaurante que é muito famoso e só atende sexta, sábado e domingo. O que ele começou a fazer? Ele começou a oferecer produtos para os consumidores deles, para os clientes que vinham da capital até ele, poder levar para casa. Então ele fez mochila térmica, isopor, e a pessoa levava a comida, né, para a sua casa consumir durante a semana, 15 dias, e isso fez muito sucesso. Tanto que agora na crise, ainda o pessoal vai até o estabelecimento dele para comprar e consumir no lar essa refeição. Então é inovação, né? Então toda crise nós temos que tentar inovar, poder inovar. E isso cabe a cada proprietário, a cada dono de restaurante conhecer o seu estabelecimento, saber o que ele pode inovar e até onde ele pode ir. Assim, dentro do delivery, né? Toda crise deixa mudanças de hábitos, né? Novos hábitos de consumo, isso é fato. Dentro do delivery, isso vai acontecer. De que maneira? Tá? De várias maneiras. Primeiro, que os donos do estabelecimento vão perceber que o delivery é uma boa saída nos dias de hoje. Tá? Então, isso vai acontecer. Vão estruturar seus cardápios, vão desenvolver embalagens, legal. Mas o que mais que vai acontecer? O que a população vai acontecer? Todo mundo já está aprendendo a usar aplicativo de pedido online. Mesmo aquele que nunca o tinha utilizado, passou a utilizar aplicativo de pedido online, para não ter muito contato com dinheiro, cartão, maquininha de cartão. Então são mudanças de hábitos que ocorrem. Fora isso, uma tendência muito grande que já estava acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, né? Estava começando a acontecer aqui no país, né? Que são as famosas cozinhas fantasmas. O que são cozinhas fantasmas? Um mesmo estabelecimento, tá? Uma mesma estrutura física de cozinha, né? Com as mesmas equipes, fornecem vários tipos de comida, vários tipos de alimentação. Né? Por exemplo, eu tenho uma cozinha onde eu tenho uma chapa e lá eu vou fazer o hambúrguer do João. Tá. Também vou fazer a panqueca da Maria e o japa sushi. Entendi. Então são 3 cozinhas que para o público, para o consumidor, vai passar a ideia de 3 marcas diferentes quando ele abrir um aplicativo, mas ele vai estar consumindo do mesmo estabelecimento. Né? Então isso já é uma tendência muito forte fora do país e estava começando a emplacar no Brasil. Eu acredito que sim, isso vai virar fato aqui. Sim. Outra coisa, né?
as cozinhas ou estabelecimentos para retirar o produto, drive-thru. Recentemente em Jundiaí, a questão de 3, 4 anos atrás, não sei se você se lembra de uma padaria drive-thru, né? Ideia fantástica, absolutamente, só em época errada, né? É verdade. Sempre falo isso nas minhas consultorias para padaria. Por que não fazer delivery do seu produto? Ah, não, dá muito trabalho. Eu sou uma pessoa que adoro comer um pão francês quentinho, fresquinho, toda manhã. Quem não gosta, né, gente? É tudo de bom. Mas tem uma preguiça enorme de ir na padaria e comprar esse pão fresquinho e voltar para casa para tomar um café. É verdade. Não é? Então, né, sempre falo para a turma, viu? Antigamente, né, eu lembro que minha avó contava, não sou eu não, tá, gente? Eu não sou dessa época, tá? Que tinha o famoso padeiro que passava de casa em casa e deixava o pão e o leite. Isso, verdade. Tá? Então, isso aí está sendo reinventado, né, hoje. Já imaginou que gostoso? Você no seu condomínio, no seu apartamento, né? Chegou, você programa lá, então todas as 7 horas da manhã eu quero 3 pãezinhos, 200 gramas de salame, uma garrafinha de suco de laranja. Então, isso movimenta. Sim. Só que isso ninguém percebeu até então. Agora, com a crise, muitas padarias, panificadoras vão fazer isso. Nós temos relato em Sorocaba que já estão fazendo isso, inclusive com o drive-thru, coisa que em Jundiaí não funcionou há 3, 4 anos atrás. Sim, sim. Você vê que até o sistema de vacinação agora da gripe, né, para os idosos, se utilizou esse sistema. Por quê? Porque diminui o contato também, né? Além da facilidade, agilidade e tudo mais, diminui o contato físico, que nesse tipo de situação é extremamente importante, né, gente? Então, mas muito legal, muito bacana as dicas. Fala uma coisa pra mim, Célio, a gente que é um morador de Jundiaí, né, já há um certo tempo, difícil a cidade em termos de restaurante, de bar, né? A gente percebe que, por exemplo, agora mesmo a gente teve alguns restaurantes tradicionais, tanto em Jundiaí quanto região, mesmo antes da crise agora do Corona-19, o Covid-19, o coronavírus, já estavam fechando, né? Isso é típico Jundiaí porque fica entre Campinas e São Paulo ou não? Como é que é? Você que dá consultoria nessa área aqui. Sim, eu percebo essa dificuldade, né, dos estabelecimentos de Jundiaí. A gente fala que o jundiaense é algo a ser estudado nessa questão de entretenimento, né, pois muitos vão para Campinas, São Paulo, pela proximidade e não saem em Jundiaí, tá? Então nós temos estabelecimentos muito bons aqui e que o povo... Muitas falam, não conheço, nunca fui. E foi semelhante em São Paulo, foi semelhante em Campinas. Isso é, né, um fato pela proximidade, né, desse daí. E acaba dificultando, né, para a pessoa que investe nesse segmento. Eu sempre falo, né, às vezes eu saio à noite e falo, nossa, cadê a molecada de Jundiaí? Cadê os jovens? Será que fica todo mundo trancado dentro de casa, né? Porque a gente tem ali o Boulevard e tal, mas assim, pela quantidade de Jundiaí e região, né, se imagina que eu acredito que boa parte acaba indo para fora, né? Sim, grande parte eu acabo até encontrando, porque eu frequento, né, os lugares à noite para saber como está andando a minha consultoria. Eu acabo encontrando muito jundiaense em Campinas, em São Paulo, tá? Frequentando. Lá a noite não acaba meia-noite, como acaba em Jundiaí. Você passa em Jundiaí meia-noite e está morto, tudo morto. Lá não, lá os bares, né, as calçadas continuam repletas, lotadas, totalmente diferente. Tem tá? fila, né? Então é um trabalho que talvez uma associação, um grupo de empreendedores, né, aqui de Jundiaí terá que fazer para mostrar que Jundiaí tem capacidade, tem lugares para todos se divertirem, né? A família, o jovem, tudo isso daí, né? E agora, gente, mais do que nunca, uma hora esse maldito desse vírus vai passar, né? E a gente tem certeza que a economia vai ter que começar a se restabelecer. E fica a dica para vocês, né? Frequentem Jundiaí, né? Vão nos restaurantes, nos bares, né? Auxiliem, porque não adianta, é aqui que a gente vai acabar recolhendo imposto, né? Sim. E vai precisar, um que auxilia o outro. Então, assim, a gente sabe que às vezes é gostoso dar uma escapadinha fora, ir para Campinas, ir para São Paulo. Souzas, ali perto de Campinas, também é um lugar que tem muita parte de gastronomia italiana e tal. A gente percebe que lá às vezes tem fila de espera, né? O pessoal fica uma hora e pouco.
E Jundiaí é aquilo que você falou, chega às 11h30, meia-noite, você vai passando, as cadeiras estão tudo tombadas em cima da mesa, né? Sim, já é um costume, uma tradição de Jundiaí assim, mas nós temos que reverter isso, tá? Através de associações, união aí de empresários, tentar reverter, mostrar que aqui é bom, aqui temos a boa gastronomia, sim, temos tudo isso daí, né? Nós temos uma rota turística muito grande para atrair pessoas de São Paulo, verdade, aos finais de semana, mas também temos que divulgar para o nosso público daqui, né? Quanto que é bom aqui em Jundiaí, né? Isso não temos. É fato. Aqui a gente tem o bairro do Caxambu também, falando a parte de culinária mais italiana e tudo, sim, mais. E às vezes é interessante, porque a gente vai conversar com as pessoas que moram aqui, que residem aqui, que nasceram aqui, e muitas das vezes a pessoa não conhece, né? Ela vai falar, nossa, mas tem, né? Porque na verdade, às vezes eu acredito que também é uma dificuldade que tem, né? Eu falo sempre, parece que o povo é muito tradicional, né? Então, às vezes ele vai naquele lugar a vida toda. Não, de domingo eu vou em tal restaurante, né? E é bacana, né? Dar a oportunidade de conhecer novos lugares, né, Sérgio? Sim, jundiaense tem essa tradição, a pessoa conhece, o pai já comia naquele restaurante, isso, ensinou o filho, se bobear está ensinando o neto agora, né? Isso é uma cultura jundiaense, uma cultura talvez até da colônia italiana, isso, em Jundiaí, mas nós temos que mudar, né? Cabe aí ao pessoal fazer promoções, como um passaporte, um roteiro onde você possa visitar todos os restaurantes de uma rota gastronômica, sim, conhecer culinária diferente, que nem você citou o Caxambu, né? Nós temos de todo tipo de culinária lá, né? Verdade. Predomina a italiana, mas nós temos todas, né? Mediterrânea, tudo mais. Então a pessoa tem que passar a conhecer em cada estabelecimento, provar, recomendar. Então isso é uma tarefa, né, para os administradores de bares e restaurantes, como promover isso daí, né? Sabe? É possível, sim, é possível. Eu conheço isso em outras cidades, né? Que nem na região de São Roque tem isso, na região do Sul, Caxias do Sul tem, uhum, isso daí, né? Bento Gonçalves tem isso daí. Então nós temos que fazer isso aqui em Jundiaí. Como? É um caso a ser estudado, né? Vamos lá, eu reuni com o pessoal, reuni com a equipe, vamos fazer isso aí da melhor forma possível, né? E a nossa empresa está sempre à disposição para colaborar com o empresário a tomar essa decisão, uhum, né? Por isso, gente, que é importante a assessoria, por exemplo, como a do Célio, né, que vai ajudar você, que investiu nessa parte de restaurante, bares, agora vai estar passando por esse sufoco devido a toda essa situação econômica e tudo mais, está procurando como, né, como inovar, como propor, porque aquilo que ele falou, olha, delivery agora, bum, estourou, né? Todo mundo vai querer fazer a parte de delivery, mas qual é o diferencial? No que dá para ser diferente? Né? E tem coisas que eu acredito que você falou muito bem, quando fala, olha, nem tudo vai cair bem para delivery. Exatamente, às vezes até pelo contrário, você está acostumado a ir naquele restaurante, pedir aquele prato sensacional, mandou vir em casa só por Deus, né? O negócio parece um grude, assim, ó, ficou frio, quando tem queijo, então é complicado, não é não? Sim, aí por isso que eu falo, né? Tem que ter todo um preparo, não é só abrir o delivery, até o tempo de preparo do alimento muda, a forma de, né, preparar, de embalar, tudo isso muda. Quando você falou também de mudanças tecnológicas, tudo vai mudar no pós-crise, né? Uma tendência que estava vindo também forte no Brasil, que são os autoatendimento, tá? Eu acredito que no máximo em 5 anos, nós vamos numa praça de alimentação em shopping, nós não vamos mais ver a função operador de caixa. Vão ser tudo totens, né? Onde você faz seu pedido e alguém só vai colocar no balcão para você. Essa é uma tendência. Do mesmo jeito que os estabelecimentos que estão trabalhando com mesa, com garçons, também vão mudar essa tendência. Vão começar a colocar o chamado cardápio digital, que são tablets na mesa, onde você mesmo faz seu pedido, uhum, e isso daí, né, já sai lá na cozinha, sai no bar, depois ele só vem integrar, fazer a entrega para você. Então isso daí vai mudar o conceito, tá? A minha empresa, nós já prevendo isso, né, durante esse período aí de tá todo mundo de quarentena, a nossa equipe está de home office, trabalhando.
para promover essas mudanças, para esses donos de estabelecimentos ter inovações para colocar disponível para os seus clientes logo que tudo passar, né? Então vai ter muitas mudanças que vão ocorrer e eles precisam estar antenados, saber o que cabe ao estabelecimento dele ou não cabe, né? Mas sempre olhando a tendência do futuro, né? Então, gente, tem que tentar se reinventar, aproveitar esse momento difícil de crise, de mudança e tudo mais, e de repente também já trabalhar essa parte, que quando a gente fala mudança de costume, né? O pai ia lá, o filho vai, o neto já está indo, né? Mas tentar ver o que se busca nisso, né? De repente, não, lá eu tenho certeza que a comida é boa, eu vou ficar satisfeito. Sim, mas tem que dar a oportunidade para o novo, né? E esse é o momento que a gente pode utilizar a crise, né, também para tentar algo novo e trazer esse cliente que sempre foi amarrado num único lugar a experimentar um lugar novo, né, Sérgio? Sim, toda crise é sinônimo de oportunidade. Basta você olhar para o lado certo dela, né? Se você for uma pessoa pessimista, você só vai ver o ruim da crise. Se você for uma pessoa otimista, você vai conseguir enxergar as mudanças que ela vai ser possível promover através da crise. Sim. Então, isso daí tem que ser, né? Vamos ser otimistas, gente. Vamos falar, a crise irá passar. Nesse segmento de restaurante, eu coloco a crise assim, passando em dois momentos distintos, né? Quais são os momentos? Aquele restaurante que trabalha com almoço, que trabalha com comida à la carte, esse daí vai sair primeiro da crise. Por quê? Tão logo acabe a quarentena, as pessoas vão voltar a trabalhar, as crianças vão voltar para a escola, né? E esse povo vai ter que comer, almoçar onde almoçava, usar seu ticket, seu voucher de alimentação e vai nesse estabelecimento acabar consumindo. Já a outra divisão, né, do segmento de restaurantes, que é a divisão de lazer, entretenimento, né, restaurantes familiares, esse vai demorar um pouquinho mais, vai sofrer um pouquinho mais para sair da crise. Mas vai sair. Tem um trabalho de divulgação, um trabalho de inovação, né? Vai sair. Por que não vai sair no primeiro momento igual às primeiras pessoas, o primeiro grupo de restaurantes? Porque é um restaurante de lazer. Sendo de lazer, vai ser supérfluo. Então, se o consumidor está com as finanças comprometidas, deixa, vamos no outro final de semana para o restaurante, vamos almoçar em casa mesmo, vamos pegar aquele franguinho, vamos comer em casa. Mas todos irão sair, tá? Mesmo porque eu sempre apostei no segmento de restaurantes, né? Nos últimos 10 anos eu tenho estudado muito isso, porque é o segmento que mais vinha crescendo no país. A população, de forma geral, estava morando muito mal, né? Assim, então, antigamente, quando a gente morava em casas aí de 300, 400 metros quadrados, daí foi indo, né? Vai casando, surgiu os apartamentos com 100 metros quadrados, legal. Hoje em dia, um grande apartamento é 52, 56 metros quadrados. Então, isso não permite que as pessoas recebam amigos em casa, né? Então, se for fazer uma janta, o prédio todo vai estar sabendo o que você está jantando. Hoje ele está jantando bife com batata, né? Se for peixe... se for peixe, então o condomínio, não é nem o prédio, né? É o condomínio. Um bacalhau dava a quadra inteira. Entendeu? Então, isso aí foi algo que eu estudei, esse comportamento até de habitação da população, para investir num segmento de food, né? De alimentação. E é fato. Então as pessoas vão, passando a crise, vão ter que acabar saindo, não conseguem receber amigos em casa. Então vão ter que procurar fora. Vai voltar tudo ao normal igual era. É só questão de tempo. Até porque, né, gente, vamos ser sinceros, ninguém aguenta ficar comendo frango todo final de semana, né? E outra coisa também que é importante, porque tem a parte de convívio, né? Eu sempre falo, comer é um dos prazeres que a vida dá, né? Sim. Então, assim, poder comer, estar junto de pessoas queridas, né? É uma parte que hoje, até por causa dessa situação e tal, a gente está sentindo muito porque precisou ocorrer um distanciamento.
Você vai cumprimentar alguém, é assim, né? Máscara e tudo mais. E acredito que, apesar de aquilo que você falou, né? Primeiro vai ser o necessário, o cara que trabalha, precisa almoçar, então esses lugares que dão essa condição, porque é o necessário primeiramente, né? Para continuar a rotina, para tocar o dia a dia. E depois, mas eu acredito, eu também concordo com você, não vai demorar tanto tempo. Por quê? Porque existe uma necessidade, até por causa do relacionamento, né? O convívio, né? Por mais que você queira conter custo e tudo mais, tem uma hora que não dá, né? É sobre-humano. E aí a gente vai acabar tendo que se reinventar e voltar, né, gente? Isso é inerente, né, do ser humano, o convívio social. Nós nascemos para ter esse convívio social. Falando da alimentação, da bebida, né? Nós comemos ou bebemos primeiro pelo visual, pelos olhos. Olha que prato bonito, olha aquele drink, que bonito, garçom, eu quero aquele drink lá que você serviu, qual que é, né? Passou. Então esse é o primeiro sentido nosso. O segundo sentido, né, é o olfato, porque olha o aroma, que cheiro gostoso dessa comida, né? E o último é o paladar. E isso no nosso lar, isso não permite, né? Então é uma necessidade do ser humano, isso daí, e não tem como tirar essa necessidade do ser humano. Então por isso que eu acredito que logo tudo voltará ao normal, né? Pela nossa própria necessidade, né? E é verdade, né, gente? Vai fazer um bacalhau. Na hora que você vai comer, você já não tem mais vontade nenhuma de comer o bacalhau, de comer o salmão. Porque pra quem faz, né, que você tá ali fazendo e tal, eu gosto de cozinha, né? Eu sempre brinco, posto no Face e tal, que eu gosto de cozinhar e tal. Mas uma coisa é fazer de final de semana, né? Fazer ali com gosto e tal, uma vez ou outra. Agora, todo dia, ou mesmo aquilo que a gente falou, dependendo da comida, né, o cheiro e tal, não é igual quando você pode ir até um restaurante, sentar, pedir, ser servido, né? É outro clima, é outra coisa. A comida fica muito mais saborosa, né? E você vê só quando ela chega, não tem aquele envolvimento com o cheiro, a fumaça. Então é um dos prazeres que a gente tem, né, Sérgio? Então comer é prazeroso, por isso com o vírus ou não, eu continuo apostando nesse segmento, tá? É um segmento que vai continuar crescendo, é só questão de tempo, porque é algo que dá prazer, né? O comer, o beber bem, o estar reunido com amigos, né? Isso é da cultura brasileira, isso é um hábito que nós já temos faz tempo, tá? Então isso é muito bom. Célio, e na questão administrativa, o que um proprietário de restaurante pode fazer nesse momento difícil que a gente vem passando? Bom, primeira coisa, né, que ele pode fazer ou já deveria ter feito antes de ter uma empresa é um planejamento, né, empresarial, um controle financeiro. Muitos donos de bares, restaurantes não sabem o que é um fluxo de caixa, né? Acabam misturando o caixa da empresa com o próprio bolso, né, do proprietário. Preciso de dinheiro para ir no shopping comprar alguma coisa. Pega aí do caixa. Isso é um mal, né? Então, primeira coisa, fazer planejamento financeiro, ter as finanças da empresa controlada, tá? Outra coisa, controlar compras. Restaurante trabalha com perecíveis. Perecíveis, né? O próprio nome diz, se perde muito rápido. Então, tem promoção hoje de tal produto no mercado ou no atacadista X. Não ir lá e comprar muito além da sua capacidade de venda, porque isso vai perder, isso é custo. Muitos donos de restaurantes não sabem, né, o que é uma ficha técnica, não sabem controlar estoque de uma ficha técnica. Por exemplo, você pode ter ficha técnica de comida, vendi um parmegiana. Então toda vez que eu vendo um parmegiana, saiu 120 gramas do filé, saiu 30 gramas do queijo, tantos ml de molho, tantas gramas de batata e tantas gramas de arroz. Isso você vai controlar seu estoque, tá? Eles não sabem. Mas ficha técnica, Célio, eu só posso ter ficha técnica de comida? Não, de bebidas, de drinks. Para fazer uma caipirinha, vou usar tanto de limão, tantos ml da cachaça X. Isso você controla seu estoque. Daí você consegue fazer uma projeção, né, de compras, comprar na quantidade certa, tá?
O mais difícil é para o restaurante que trabalha com o sistema self-service, ou como à vontade, aquele restaurante aquilo ou como à vontade. Por quê? Não tem como você controlar o estoque, mas como que ele controla os seus gastos? Primeiro, ele tem que saber o quanto custou o richô dele no dia de hoje. Ó, coloquei R$2.000 em alimentos aqui no richô. Quanto que eu faturei? Quanto que eu vendi? E quanto que foi minha perda de richô? Tá? Então, se ele fizer essa equação, ele começa a ter números para gerir o negócio dele. E isso é muito importante. Também, o que ele pode fazer agora durante a crise? Ele pode aproveitar, que nem nós falamos anteriormente, né, que está tendo muito vídeo disponibilizado na internet, e fazer cursos online, capacitar a sua equipe para um bom atendimento, capacitar a sua equipe de cozinha com boas práticas alimentares, segurança alimentar, tá? Então, tudo isso daí, ele pode usar esse momento que está em crise, está parado, não está tendo tanto movimento, e melhorar para um futuro, tá? Isso é essencial que se faça. Bacana, né, gente? Importante, porque assim, às vezes a pessoa começa com um sonho, né, ou sério, eu cozinho bem, por exemplo. Aí você vai, abre um lugarzinho e tal, e começa a crescer. E tem uma hora que, se você não tiver pessoas capacitadas para te ajudar, para te apoiar, para fazer uma consultoria para você, você começa a perder. Porque você começa a perder em qualidade. Primeiro porque você precisa delegar. Então aquilo que você fazia já não vai ser mais possível fazer sozinho. Você vai precisar de outras pessoas. E o negócio começa a crescer. E é isso que você falou. Precisa de planejamento, precisa de estrutura, né? Até para a gente saber qual é o nosso custo operacional do negócio, para saber se o valor que a gente está pondo é compatível, perfeito? Sim. Eu costumo falar, né? É isso que você falou, assim, a pessoa gosta de cozinhar e acha apta a montar um restaurante. É o que mais a gente encontra por aí, né? E, infelizmente, muitos desses aí quebram no segundo ano, ou nem chegam até o segundo ano. Por quê? Não tem esse planejamento, esse controle, né? Uma coisa é você gostar de cozinhar na sua casa para 8, 10 pessoas. Outra coisa é você comprar e cozinhar para 100 pessoas diariamente. São bem diferentes, situações diferentes, que precisam muito mais cuidado, né? Sim. E se você estava num bom momento do seu negócio e agora vai enfrentar essa situação e está preocupado, né, nada melhor que isso de entrar em contato com uma pessoa que pode estar ajudando você, pode estar colaborando para o teu negócio, né? E Célio, a pessoa que está te assistindo, quer falar contigo, quer ter uma consultoria tua, como é que faz? Bom, pode entrar na minha rede social, tá? Célio_Oliveira, ou no Instagram da minha empresa, @BBIFood, tá? Ou ligando no 3963 5055. Nossa equipe vai estar toda à disposição para atendê-los, né, da melhor forma possível, alavancar a sua empresa para o próximo, né, passo pós-crise. Você está estruturado de maneira adequada para atender toda a demanda que com certeza haverá. Uma dica, que nem a gente sempre fala, um toque final, né? Um toque final, você deu muita dica boa, muita informação, mas alguma coisa assim que você vira e fala, não, essa aqui é a cereja do bolo, para quem te assistiu durante esse período. Bom, o que eu falo sempre, né? Não tenha medo, reinvente-se, né? Tudo vai mudar, mas mudar para melhor se você estiver preparado. Então prepare-se e tenha sucesso, sucesso sempre. Obrigada, viu? Prazer tê-lo aqui. Se Deus permitir, vamos ter outros momentos juntos para falar, gente, né? Se Deus permitir, obviamente, de coisas agradáveis. A gente está passando por esse momento de turbulência, né, Célio, por causa dessa crise, esse distanciamento e tudo mais. Mas eu tenho fé que logo isso tudo vai passar, a gente vai poder vir falar aqui de assuntos mais prazerosos, né, como comida, bebida, Com certeza. Estou sempre à disposição, pode chamar, é um prazer falar sobre essas coisas que dão prazer, né? Um bom vinho, uma boa massa, né? Tá? É muito bom isso daí. E aí, passando esse momento difícil, né? A gente, se Deus quiser, vai se permitindo, né, voltar a conversar para falar dessas coisas. Mas o que eu posso desejar para vocês é toda sorte de bênção, uma semana, resto de semana abençoado, né?
dentro daquilo que for possível, faça atividade física, não pare totalmente a sua vida, pegue esse momento que nem o próprio Sérgio falou, para fazer um curso online, ler um bom livro, né? Ocupe a sua mente e também a sua parte física, até para poder comer bem, né, Sérgio? Sim. Fazer uma atividade física, tá bom? Então, agradeço a participação de todos vocês, um beijão no coração e, permitindo Deus, quarta-feira que vem estamos de volta. Mande sua sugestão de pergunta, temas de seu interesse. E hoje, né, vamos estar aqui com a presença do Dr. Marcos Casarim Comenho. Tudo bem, doutor? Tudo bem, é um prazer estar aqui. E vamos estar falando da parte do Covid-19, aí, o coronavírus, né? Porque a gente tem recebido bastante questionamento com relação a atrelar a conjuntivite, porque o Dr. Marcos é oftalmologista, né, do Hospital de Oftalmológico aqui de Jundiaí, com o vírus, né, que normalmente se fala mais de problema de garganta e tosse, porém está tendo um questionamento se existe, né, uma relação entre a conjuntivite, que aí entra pelo lado do oftalmo, né, problemas oftalmológicos do olho, né, e o coronavírus. Doutor, o que dá para falar, para esclarecer com relação à população que te assiste nesse aspecto? A conjuntivite, né, que é uma infecção nos olhos, tem origem tanto viral quanto bacteriana. Claro que tem inúmeras outras causas, mas no momento acho que o foco maior é esse. Então, tudo que se vê no noticiário, as autoridades sanitárias estão falando, é no sentido de prevenção. São os cuidados gerais, né? Muito importante lavar sempre as mãos com água e sabão quando chega em casa, após sair do banheiro, quando entrar qualquer produto novo dentro de casa, cuidar para limpar bem isso, porque tudo isso é fonte de contaminação. E sem se dar conta, às vezes a pessoa coça os olhos, coça o nariz, põe a mão na boca, tudo isso está amplamente divulgado na imprensa, que é uma das possíveis fontes de contaminação. Tá, mas para quem nos assiste, assim, existe efetivamente uma relação entre a conjuntivite, né, que é aquele negócio de olho vermelho, secreção, e o corona, ou não? Isso é fake? Não, é possível, claro, porque isso já é bem sabido, que a conjuntivite, principalmente a viral, a forma viral, ela está intimamente ligada aos quadros virais respiratórios. Não tem como dividir uma coisa da outra. É muito comum, né, no quadro de conjuntivite viral, o indivíduo ser portador de um quadro de infecção de vias aéreas, superiores principalmente. Então isso não é uma novidade que é exclusivo do corona, já é conhecido amplamente. Então o que se deve fazer? Tomar um duplo cuidado. Quem tem qualquer sintoma de via respiratória superior, coriza, tosse, até febre, tem que tomar um cuidado adicional para que isso não se multiplique. E também pode estar presente um quadro de conjuntivite viral associado. Então são duas possibilidades: ou se instala primeiro o quadro respiratório e depois, na sequência, o quadro ocular, ou o contrário, às vezes o indivíduo começa com um sintoma mais exuberante nos olhos e depois manifesta o quadro respiratório. Claro que em medicina não tem regra, é possível tudo ao mesmo tempo, né? Está vindo a conjuntivite junto com o sintoma respiratório. Tá, legal, muito boa informação. Nessa semana a gente comemora também o Dia Mundial da Saúde, né? Falando na parte de prevenção e tudo mais. Estamos aí com esse vírus, né? Causando essa parte toda de quarentena, né? De distanciamento e inclusive de se sair da rotina convencional de trabalhar e tudo mais, essa situação. E estamos falando aqui da parte relação o vírus do Covid com a parte de conjuntivite, que tem sido um dos questionamentos das pessoas, né, falando se realmente isso convém, se isso é verdade, né, e o Dr. Marcos está nos informando que é. Né. Agora, como é um vírus, como trata um vírus, né, a parte de conjuntivite viral, qual é o tratamento? Então, a conjuntivite por vírus, ela por si é autolimitada, não tem assim, um tratamento específico para abreviar o tempo de permanência, ao contrário da conjuntivite por bactéria. A bactéria, todos sabemos, ela é tratada com antibiótico e outros medicamentos. O vírus por si é autolimitado. Então, como se trataria uma conjuntivite por vírus fora desse período do corona? Cuidados locais, compressas frias,
às vezes um anti-inflamatório não hormonal via oral, porém, há muitos dizendo que nesse momento tem que se evitar um pouco o uso de anti-inflamatório não hormonal, os mais conhecidos, Voltaren, Cataflam. O ideal é não usar isso na dúvida. Agora, compressa fria, a higienização local, esse é o tratamento que tem porque sabemos que é autolimitado. Agora, conjuntivite por vírus tem inúmeras maneiras, várias formas de se manifestar. E também não tem um período exato de duração. Pode durar uma semana, algumas semanas, depende da virulência do patógeno e depende da imunidade no momento. Às vezes o indivíduo é jovem, mas está no momento de imunidade debilitada, então pode ser mais duradoura essa contaminação. Quando é bacteriana, normalmente a gente sabe que não se deve, né, compartilhar a mesma toalha, né, e tudo mais. Mas vírus, como é que funciona isso? É pelo ar? Então, a contaminação é semelhante. É semelhante. Em se tratando de conjuntivite, né, a parte dessa questão de corona, todos sabemos que é interessante lavar bem as mãos, água e sabão o tempo todo, né? E cuidado na hora de lavar as mãos, porque muita gente lava a mão em 3 segundos, 4 segundos. O que se recomenda é lavar demoradamente, pelo menos 15, 20 segundos, lavar bem entre as mãos, lavar a ponta dos dedos, né? E até o punho, se possível, porque tudo que está na mão é fonte de contaminação. Outros cuidados gerais, evitar proximidade muito grande, né, com pessoas, principalmente em aglomerações, cuidado com toalha, roupa de cama, tudo que a mão possa manusear, e cuidado com superfícies, né? Voltando agora à questão do corona, uma coisa que todos orientam é limpar bem as superfícies, mesas, a tela do celular com frequência, tudo isso ajuda na prevenção. E não esquecendo também que determinados ambientes têm uma carga viral aumentada. Por isso que sugere evitar aglomerados. Então, às vezes, né, no final de semana, você passa numa praça pública, tem 10, 20 pessoas numa quadra jogando futebol, inevitavelmente, mesmo sendo um lugar aberto, a carga viral ali, se tem alguém contaminado, é grande. Então, se evitando isso, o uso de máscaras de proteção, importante também, né, pelo mundo afora, o que se recomenda às autoridades é o uso da máscara, não necessariamente a máscara que profissionais de saúde usam. Pelo contrário, o que se recomenda é que essas máscaras sejam reservadas para o profissional de saúde. E, ao contrário, o público em geral pode usar máscaras feitas em casa mesmo. Existe um site do Ministério da Saúde que orienta como fazer, né, como produzir essa máscara em casa, que, por pior que seja, vai diminuir a carga viral que está no ar, que está, né, uma fonte de contaminação também. Doutor, explica para quem está te assistindo qual é o sintoma da conjuntivite. A conjuntivite, via de regra, cursa com olho vermelho, é o principal sinal, né? O indivíduo já nota assim, de pronto que tem olho vermelho, podendo ser num olho ou em ambos. Então, não é muito comum o indivíduo começar, mesmo na conjuntivite aguda, os 2 olhos vermelhos de igual maneira. Não é muito comum. Pode acontecer? Pode. Mas às vezes um olho é mais vermelho que o outro, ou só um olho é vermelho. No caso assim, da conjuntivite por vírus, lacrimejamento é bastante comum. Não é uma secreção purulenta e mucosa, é uma secreção mais fluida, mais líquida. Coceira, irritabilidade, ardor, queimação, são sintomas que são comuns de ter no quadro de conjuntivite por vírus. Outra coisa que é importante também a gente esclarecer, a pessoa está com dúvida, aquilo que você falou, de repente pode vir primeiro o sintoma respiratório e depois a conjuntivite, ou pode primeiro começar com a conjuntivite e depois ter o sintoma respiratório. Como a gente sabe, às vezes a pessoa é assintomática e às vezes ela já está com o vírus e não está tomando devido cuidado. O que fazer neste momento? Procurar um hospital? Como proceder, né? Porque a preocupação hoje em dia é se as pessoas falam, eu tô com corona, preciso procurar um hospital e tudo mais. O intuito aqui no caso é o quê? Será que se essa pessoa for até o hospital agora porque está com uma suspeita, né, de conjuntivite ou alguma coisa assim, não corre o risco de aí sim, nesse ambiente hospitalar, ela está contraindo? Como proceder? Como que você pode orientar o pessoal que está te assistindo? Me parece que o mais sensato, digamos que o indivíduo tem o sintoma primeiro ocular como principal, né? Se ele tem um problema essencialmente nos olhos,
procurar logicamente um ambiente somente restrito a isso, ou seja, procurar uma clínica, um hospital oftalmológico, onde a chance de ter doentes graves é menor, porque em tese, se o indivíduo tem um problema só oftalmológico e não tem nada respiratório, ele está numa situação mais confortável. Então, se é só no olho, procurar um ambiente somente hospitalar de olhos, ou uma clínica de olhos. Haja vista que o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, mesmo o Conselho Federal de Medicina, orientam isso, que o médico, em caso de urgências e emergências, não pode se furtar a atender o paciente. Então, essa é uma orientação de maneira geral para qualquer especialidade. O médico deve atender o doente, especialmente em caso de urgência. Quando o indivíduo tem predominantemente o sintoma respiratório, né, e principalmente os doentes graves, que já têm falta de ar, já têm febre, já têm sintomas que a própria imprensa está divulgando, logicamente que ele vai procurar um hospital geral, um pronto-socorro geral, porque é uma coisa mais exuberante, mais importante, né, do ponto de vista clínico, do que uma conjuntivite. Não que a conjuntivite não seja, mas numa hierarquia, obviamente que o que envolve risco de vida tem prioridade. E uma coisa importantíssima é a questão do acompanhante, seja num tipo de consulta ou noutra, tomar extremo cuidado com o acompanhante, né, para que não seja mais uma pessoa a ser contaminada num aglomerado. Então fica a dica, né? Eu acho que são duas coisas. Uma que é muito importante também é que quando toda essa situação de calamidade pública e quarentena, infelizmente muitos setores da área da saúde, por exemplo, pediatria, cardiologia e as outras especialidades, né, deixaram de atender, fecharam as portas. A gente acabou ficando com muito só pronto atendimento hospitalar, né? Então, inclusive para os profissionais da área da saúde, os médicos e as pessoas que atuam nessas áreas, né, a gente sabe que às vezes também se tem a preocupação de estar adquirindo a doença e tudo mais. Porém, fechar todas as especialidades e manter só os hospitais abertos nessa situação, nessa altura do campeonato, acredito que não contribui, pelo contrário, né, dificulta, porque da mesma forma que a gente está falando num caso oftalmológico, imagina um paciente, eu já tive casos inclusive de amigas minhas com tia, com parente, problema de hipertensão, cadê o cardiologista? Não está atendendo, né? A parte ambulatorial não tem atendimento, não tem um pronto atendimento na cidade nessas especialidades. Então fica aí a dica, né, a boa intenção de evitar esse tipo de paciente estar procurando pronto-socorro hospitalar, porque não existem profissionais que estão, né, se disponibilizando neste momento a atender os pacientes, né? Então fica aí a nossa proposta para que isso seja revisto, né, para que um paciente que às vezes está com problema de conjuntivite, né, doutor, ou que está com problema de hipertensão que não está conseguindo controlar até por causa desse cenário, ou uma criança que machucou um dedo, precisa de um pediatra, não precisar estar indo nessa altura do campeonato no hospital geral para poder ter um atendimento de um especialista naquela área, porque não há atendimento ambulatorial, não há atendimento ou mesmo de urgência neste segmento, né? Então fica aí o nosso apelo, né, para os médicos da área da saúde estarem repensando nisso, né? E doutor, você falou muito da utilização da máscara. Como utilizar a máscara de forma correta? Porque a gente viu muito questionamento, né, que se está utilizando, mas indevidamente, que não adianta nada, que pelo contrário, se for utilizado de forma incorreta, pode até prejudicar. Sim. Como que... Ensina para nós. Veja, isso é uma coisa que, curiosamente, estava assistindo uma televisão, né, numa sala de espera, e vi na própria mídia esse debate que realmente é relevante, né, o uso de máscara. Então, a primeira coisa que se frisou muito é que a população em geral deveria permitir para os profissionais de saúde o uso da máscara, no sentido de dar preferência para que um profissional de saúde use, né? É até um contrassenso nessa altura do campeonato, um público leigo em geral está usando uma máscara cirúrgica, trouxe uma como exemplo aqui, que é preferência, prioridade máxima para o profissional de saúde estar utilizando. Então existe um apelo aí na própria mídia para que isso não aconteça. E eu achei muito válido, muito útil, esses aí eram dois infectologistas que falavam, junto com o repórter, dizendo o seguinte, que é possível fazer uma máscara caseira, né? Lógico que não é igual uma máscara cirúrgica, que tem um filtro maior, uma proteção maior,
mas ajuda naquilo que eu já havia falado, a questão de diminuição da carga viral. Quando a pessoa sair na rua, sei que no Brasil não existe essa cultura, né? Dá a impressão até que a pessoa está doente ou tem algum problema de saúde, mas um pouco de esforço e colaboração da população em usar uma máscara caseira, que pode ser lavada em casa periodicamente, não demanda o cuidado de uma máscara cirúrgica, por exemplo, que deve ser descartada, né? Usou a máscara cirúrgica, tem que ser descartada, não pode ser aproveitada. E outra coisa importante esclarecer é que uma máscara, se ela tiver assim, gotículas, né, seja de secreção nasal ou da boca, ela realmente não tem mais a mesma serventia. Por isso que a máscara domiciliar ela é boa, porque ela pode ser lavada, né, diferente de uma máscara cirúrgica. Então, um cuidado importante, isso como exemplo, não que seja nessa máscara necessariamente, qualquer máscara. Antes de colocar a máscara, deve-se lavar a mão. Parece uma coisa simples, mas não é. Lave bem a mão com água e sabão, porque às vezes a sua mão já vem contaminada. E na hora de colocar a máscara, você vai estar contaminando a máscara e o rosto. Então lave bem as mãos, né, com água e sabão, se possível, um álcool gel, um álcool 70, para que a sua mão não seja uma fonte de contaminar. E depois colocar a máscara da maneira correta, né, colocando aqui primeiramente e depois amarrando atrás. O grande problema na realidade está na hora de retirar a máscara. Então muita gente acha que pode retirar a máscara sem lavar a mão. De novo, é importante lavar bem a mão antes de retirar, porque se a sua mão está contaminada e você pretende usar depois a máscara novamente, você já terá contaminado a máscara. Então esse é um problema. Lave bem as mãos antes, né, e principalmente na hora de retirar. Retirando a máscara, sempre pela alça, nunca pegando na própria máscara. Retire, né, desamarre por trás, pegue sempre aqui na fita da máscara e guarde ela. Essa é uma dica interessante que eu ouvi, não no saquinho plástico, mas num saco de papel. O infectologista não explicou o porquê disso, mas certamente a embalagem de papel deve contaminar menos, deve ser mais efetivo do que um saquinho plástico, né? Então isso tem que ser armazenado corretamente, não deixar muito exposto, né? Então assim, não é uma coisa tão simples usar máscara. Por isso que o apelo que tem para a população é para deixar mais para os profissionais de saúde. Okay. Gente, espero ter contribuído aí para a informação de vocês, né? Aquilo que eu já havia falado. É um momento que exige uma atenção maior, a utilização de álcool, né, doutor? Sim. Álcool, na hora de entrar em casa também uma dica boa é deixar o sapato pro lado de fora, né? Porque o teu sapato, você está pisando na rua, você está trazendo para dentro de casa, principalmente pessoas que têm criança pequena, né? Evita, deixa um sapato de uso externo, já deixa ele lá fora, você vai sair, você põe ele, né? E dentro de casa ele não entra, esse sapato. Então fica a dica aí para vocês, né? Para passar esse momento de dificuldade, levando em conta os pacientes. Quem são os pacientes, doutor, que tem que ter a maior atenção? Os pacientes idosos, pacientes com comorbidade, Os idosos, né? Idosos entendo acima de 60 anos, né? E todos de maneira geral. Agora, todos sabemos que essa não é uma doença somente de idosos. Tem indivíduos que contraem infelizmente a infecção e não são idosos. Então o que os estudos apontam? Indivíduos de risco, né? Imunodeprimidos, pessoas que passam por um período de baixa imunidade, ou doenças que já são associadas à imunodepressão, por exemplo, as doenças de sangue, leucemia, linfoma, todos esses indivíduos transplantados. É já sabido que indivíduos têm uma baixa da imunidade nesse período. Hipertensos, diabéticos, são os indivíduos que frequentemente têm que ter um cuidado maior. Quem tem doença pulmonar prévia, né, asmáticos, bronquíticos, doenças pulmonares em geral, né? De modo geral, isso que é o mais divulgado na mídia, que se sabe dos bancos escolares, é nesse sentido aí. Obrigada pela informação, viu, doutor? Obrigada pela dica. E para vocês que nos acompanharam, né, fica aí um abraço, um beijo no coração de vocês e até quarta-feira que vem, permitindo Deus.